Olá, sou Renato Tardivo, psicanalista, professor e coordenador da pós-graduação em Clínica Psicanalítica da USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. E nesse e nos vídeos seguintes, a gente vai conversar um pouquinho sobre especificidades da clínica psicanalítica contemporânea e os desafios que muitas vezes são impostos para quem exerce a clínica psicanalítica nos dias de hoje. Um recorte que eu vou propor para essas nossas conversas vai abranger, sobretudo, a obra de André Green, um psicanalista egípcio, mas radicado na França, fez toda a sua formação ali, um autor que vem sendo bastante citado, lido, comentado. Vou apresentar balizas centrais da sua obra. Em linhas gerais, não é? O André Green, ele vai propor um projeto de psicanálise contemporânea lá na década de 70 do século passado, então já tem aí alguns anos, mas ele segue publicando e desenvolvendo esse projeto até a primeira década dos anos 2000, o Green falece em 2012, e é um pensamento que me parece bastante atual, bastante pertinente ao contexto contemporâneo, por uma série de motivos, mas a gente poderia mencionar inicialmente o fato de Green apostar numa proposta de psicanálise plural, de uma psicanálise que não se feche de forma dogmática em um autor ou em uma escola determinada. Vamos entender um pouquinho melhor o que ele propunha com esse tipo de ideia, né? Mas o ponto de partida do projeto contemporâneo Green é o que ele chamou de uma crise da psicanálise, para lidar com as questões clínicas que chegavam para os analistas, para as analistas e as instituições, em seus consultórios e em suas clínicas. Green vai chamar atenção tanto para a insuficiência do modelo freudiano tomado isoladamente, de forma dogmática, quanto da insuficiência dessa psicanálise fragmentada em escolas, então, ou se era lacaniano, ou se era kleiniano, ou se era winnicottiano, e assim por diante, quer dizer, em que medida essa divisão em escolas também acabava trazendo como decorrência o enfraquecimento da psicanálise, e, portanto, tanto o modelo freudiano quanto o de pós-freudianos, tomados isoladamente, de forma dogmática, de forma fechada, estavam insuficientes, resultavam insuficientes para lidar com as manifestações da clínica, né? E que manifestações eram essas para as quais o Green vinha chamando atenção lá nos anos 70 e ao longo de sua obra, e é uma discussão que, colocando em perspectiva histórica, né, então tendo em conta que estamos em 2024, quando eu estou aqui gravando esse vídeo, é evidente que as modalidades de sofrimento dos anos 70 não são as mesmas do que dos anos 20, desse nosso século, mas o convite, a proposta, a perspectiva encampada por André Green, talvez ainda esteja bastante atual, não é? Então, quais são as manifestações, quais são os casos que ele está levando em consideração lá atrás e que a gente pode pensar como casos bastante recorrentes e desafiadores para a clínica contemporânea? Os casos limite, os estados limite, as modalidades de sofrimento não neuróticas, né? O sofrimento não neurótico. E aí que já deixo uma primeira sugestão de referência, que é o livro Neurose e Não Neurose, da psicanalista Marion Minerbo. Então, ela apresenta uma discussão bastante interessante acerca dessas questões no livro Neurose e Não Neurose. Vou fazer um brevíssimo recorte para explicitar, não é, de forma breve, tentando ser didático também, claro, para a gente mapear de que modalidade de sofrimento o Green está levando em consideração quando ele fala em casos limite, né?
Então, vamos voltar lá para o contexto do surgimento da psicanálise, né, fundada por Sigmund Freud, em Viena, enfim, um contexto marcado, sobretudo, contexto da modernidade, né? Então, na civilização ocidental, o contexto da modernidade era marcado principalmente pela solidez das instituições, família, educação, religião, trabalho, instituições essas que determinavam os padrões de conduta em uma cultura. Freud vai utilizar a expressão patrimônio cultural, por exemplo, no texto Mal-Estar na Cultura, no texto Cultura de uma Ilusão, enfim. Os valores, o patrimônio é construído por determinadas culturas, né? Então, no caso, do contexto da modernidade, família patriarcal, composta por um casal heterossexual, filhos, o homem trabalhava, a mulher cuidava da casa, quer dizer, né, nesse sentido, instituições sólidas, estanques, universais, fortes, que diziam, a Marion Minerva vai afirmar, de referências identitárias dadas, presentes, confiáveis, né, quer dizer, há referenciais, há referências, há modelos, né, de onde partir, aos quais seguir, etc. Mas qual é o problema desse tipo de formato? Que são poucas as opções consideradas legítimas, aceitáveis, né? Quem não pertence a esses modelos estanques rígidos não cabe nesses modelos únicos, e, portanto, acaba sendo marginalizado, né? Sofre e sente culpa por isso, quer dizer, o ser diferente da norma traz sofrimento, sentimento de culpa, e, em linhas bastante gerais, isso diz de um modo de sofrimento neurótico, né? Exemplo bastante conhecido, pensando o contexto moderno, enfim, a partir do qual Freud cria a psicanálise, a vida libidinal da mulher burguesa no século XIX, né? Tinha de caber nos papéis de boa filha, esposa prestimosa, dedicada, mãe, quer dizer, e o sofrimento histérico, né? Essa modalidade neurótica de sofrimento, que é a histeria, portanto, era a expressão do mal-estar, né, dessas mulheres, quer dizer, o corpo que fala, o corpo que grita, o corpo que reclama pelos seus direitos, diante da escassez de possibilidades apresentadas pela repressão. Bom, pensando o cenário contemporâneo, no que alguns autores chamam de pós-modernidade, enfim, né, a gente tem um contexto de crise das instituições modernas, de falência das instituições, em certa medida, talvez, da própria psicanálise, quando o Green, lá nos anos 70, vai apontar problemas e crises dentro da psicanálise, né? Que falência, a crise essa das instituições, que trouxe, por um lado, em certa medida, libertações, né? Quer dizer, não se tem de seguir mais única e exclusivamente aqueles modelos pré-estabelecidos, como no contexto da modernidade, mas traz também problemas, por outro lado, sobretudo no que diz respeito à falta de referenciais, de contornos, de modelos. Quer dizer, você tem uma decorrência positiva que diz da abertura para o novo, para a reinvenção, as formas criativas, e aqui mais um parênteses pensando bem a psicanálise que vai apostar nisso, a partir da crise da psicanálise, a psicanálise ter de se reinventar, a gente já retoma isso logo mais, né? Fechando parênteses, enfim, a Marion Minerva vai dizer, há mais espaço para a singularidade do desejo, neste contexto da pós-modernidade, mas o problema que se coloca é, bom, essa reinvenção se dá a partir de onde? De quem? Né? Trata-se de uma reinvenção a partir de si mesmo, sem o apoio, continua Marion Minerva, simbolizante das instituições. Nesse sentido, seguindo com a autora, a gente pode considerar esse cenário, esse estado pós-moderno, enquanto um estado de miséria simbólica. Né? Cenário de maior liberdade, cria-se uma espécie de imperativo
para que se encontre o próprio projeto. Né? Mas quem não consegue? Quem não é bem-sucedido? Né? Vive um importante mal-estar também, né? Diferente da neurose, pensando a especificidade do sofrimento, mas um tipo de mal-estar, via de regra, ligado à experiência do vazio, de falta de sentido, e também, né, via de regra, acompanhados por diferentes modalidades de atuação, de violência pulsional. Então, você tem, por um lado, a escassez, o vazio, a falta de sentido, depressões importantes, e, por outro, numa espécie de retroalimentação, evacuações, atuações que apontam para descargas excessivas em sua toxicidade. Né? Contexto de miséria simbólica, então, pode-se associar aos quadros em que o psiquismo fica invadido, inundado por uma energia livre, uma energia não ligada, não transformada, não simbolizada. Há tanto no vazio quanto na violência pulsional um desespero, uma agonia, as agonias impensáveis, não é? Quer dizer, a ausência de continuidade, de ligação, de propósito, não é? Quer dizer, a gente está falando, muitas vezes, de psiquismos rachados, não é? Fragmentados. E justamente esse desespero, o sujeito, num estado limite, tenta escapar. Né? Daí as atuações, as descargas, que demandam simbolização. O escape, o tiro sai pela culatra, né? Quer dizer, não resolve, não alivia, e aí o sujeito, via de regra, fica preso. Então, o medo de morrer, a vontade de morrer, não é? Extremos que dizem dessa modalidade de sofrimento, né? O objeto, nesses casos, vai se tornar um não objeto, que não se inscreve no registro da simbolização. Né? Então, nesse sentido que eu dizia, do desespero dos estados limite, né? Então, a falta de matriz simbólica, né, que diz desse contexto de miséria simbólica, vai poder levar ao desespero característico próprio dos estados limite, né? Questões essas que, portanto, vão demandar um reposicionamento da psicanálise, quer dizer, a perspectiva freudiana clássica para lidar com a neurose não dá mais conta, e, de acordo com André Green, como eu disse há pouco para vocês, a primeira geração de pós-freudianos, as escolas, não é, tomadas isoladamente, também seriam insuficientes para dar conta dessas questões. E mais à frente eu continuo, então, com Green, sinalizando o que faz o autor, André Green, afirmar isso, né? Então, a proposta fundamental do André Green é preservar a herança freudiana. Então, Green, em momento algum, diminui, invalida a importância, a genialidade, a inventividade de Freud, em momento algum. Ele vai propor que se preserve a herança freudiana, né? O problema é se esse retorno a Freud é um retorno dogmático, é um retorno datado, não é? Que não se abre para os atravessamentos das transformações propriamente históricas. Então, o preservar a herança freudiana, integrando seus conhecimentos, né, os avanços posteriores da psicanálise, propondo uma abordagem nesse sentido plural, como eu também dizia para vocês. Tá certo? Então, para se lidar com essas situações limite, com esses casos limite, aos quais a gente frequentemente se vê às voltas na clínica contemporânea, não é? Quer dizer, na cultura, algo próprio da contemporaneidade, né? Green vai propor este tipo de perspectiva plural, múltipla, não é? Quer dizer, que se integre a genialidade do Freud a avanços da psicanálise. Bom,
Então, falando um pouquinho, né, de que Green parte da consideração, da explicitação dos limites da psicanálise, justamente para lidar com esses casos limite, justamente para lidar com esses estados limite, né? E a consideração, a explicitação dessa crise, né, levando ao surgimento de possibilidades. Então, não se tratava de, bom, jogar sujeira para baixo do tapete. Postura essa, aliás, encampada pelo próprio Freud quando trata de explicitar as marcas, né, da hipocrisia que atravessava a burguesia, né, toda aquela camada de verniz ao esconder as marcas, as cicatrizes, né? Então, quer dizer, tem uma perspectiva do Green nesse sentido inspirada em Freud, que marca a psicanálise, né? A psicanálise trabalha com uma ética da autenticidade, da verdade, a aposta de que a tomada de contato com a ferida é condição para que se encontrem formas menos penosas de se lidar com ela, né? Quer dizer, então essa é uma postura psicanalítica. Green vai, portanto, nesse sentido, apostar nas possibilidades que se apresentam em uma crise, que vai resultar na proposta de uma leitura antidogmática, tanto de Freud quanto dos pós-freudianos, de modo que o pensamento dele, Green, também seja um pensamento antidogmático, né? Que diga de um modelo próprio de psicanálise, em estreito diálogo com o contemporâneo, e nesse ponto Green não propõe uma escola, é um modo de pensar, uma perspectiva psicanalítica que nos convida, né, a todos nós psicanalistas a encontrarmos o nosso modo, a nossa maneira de ser psicanalítica com esse atravessamento também da contemporaneidade. Portanto, é uma perspectiva dinâmica de psicanálise, né, que está sempre por vir, está sempre por criar, está sempre por fazer, nesse diálogo estreito com o contemporâneo. Uma psicanálise em movimento, uma psicanálise em construção. Aí a gente encontra algumas críticas que são feitas aos textos do Green. São textos muito difíceis, muito herméticos e tudo mais, né? E, de fato, eu compartilho desse tipo de opinião e penso que, como André Green conhecia muito de história da psicanálise, da filosofia, esse excesso de conhecimento pode, por vezes, trazer essa densidade à escrita dele, aos textos dele, não é? Em certa medida, tendo em conta que o leitor o acompanha nessas menções todas, o que nem sempre acontece, mas acho importante, né, quem já tenha lido algo dele, ou vá ler agora a partir, né, dessas nossas conversas, é importante ter em mente que uma coisa que o modelo proposto por Green, que o pensamento do Green não é hermético, né? Pelo contrário, tem aí um convite, como eu dizia, para que a gente possa seguir construindo a nossa forma de ser psicanalista e, em sentido mais amplo, reconstruindo a própria psicanálise, que é feita por nós, né? Então, tem um convite para que nos apropriemos, fazendo as conexões entre autores e entre escolas que são possíveis, cuidando também para as relações e conexões que não são possíveis, né, para os limites epistemológicos entre os diferentes autores e os diferentes pensamentos. Não é um balaio em que pode tudo, não é isso. É ir buscando uma coerência, pensando as conexões, as aproximações e tendo em conta também os limites, tendo em conta também as impossibilidades. Tá bem? Então, falar um pouquinho mais, não é? Um pouco mais de detalhe disso que o Green chamou ainda nos anos 70 de projeto contemporâneo. Deixo aqui uma outra sugestão de leitura, de bibliografia, um livro intitulado Por que Green, do psicanalista argentino Fernando Uribarri, em atividade. O Uribarri tem vindo ao Brasil ou feito conferências online para o público aqui do Brasil com alguma frequência.
é, sem sombra de dúvida, o maior herdeiro da obra do Green. Enfim, foi em certa verdade discípulo, a gente pode chamar assim, do André Green, um profundo conhecedor da sua obra e o principal transmissor da obra do Green, não é? E nesse livro, Porque Green, o Ribáry propõe um modo, uma forma introdutória, inicial, de uma tomada de contato na obra do Green, e vai considerar, o Ribáry, que o fio condutor nessa obra do Green, que por vezes fica carregada demais de conceitos, como eu estava dizendo, né, que não segue propriamente uma ordem cronológica, então ele vai ressignificando, vai abrindo para questões. Uma obra que o Ribáry vai dizer contém uma arborescência temática, né? Então os temas vão se ramificando literalmente, mas de acordo com o Ribáry, que é um profundo conhecedor da obra do Green, se há um fio condutor nessa obra, é a questão do contemporâneo. Né? Green vai chamar atenção para o contemporâneo. Então, discutir um pouquinho esse termo que a gente tanto fala, né? Está aqui no título dessa nossa série de vídeos, enfim, mas tentar pensá-lo enquanto conceito, enquanto fio condutor na obra do Green, não é? O Ribáry vai dizer que Green caminha da acepção adjetiva, né, do contemporâneo como algo que qualifica um contexto histórico, um período, para a acepção substantiva, né? A noção do contemporâneo enquanto conceito, quer dizer, o contemporâneo, né? E esse substantivo vai dar nome ao projeto encampado por Green, que visava a construção de um novo paradigma, demandado, como vimos, pelo que o Green chamava de crise da psicanálise pós-Freud. Bom, Freud não dá mais conta, e essa fragmentação dentro da história da psicanálise também mais enfraquece do que propriamente leva adiante o legado freudiano. Contemporâneo, portanto, como projeto de pesquisa, é para Green um conceito, uma ideia diretriz que orienta, que direciona um pensamento, que orienta, que direciona a perspectiva encampada por Green. Né? Essa noção, essa ideia de contemporâneo, passa principalmente por pensar e elucidar o presente como histórico. Ou seja, a ideia de uma psicanálise contemporânea implica historicizar a psicanálise. O que isso significa? Não ficar nem só no atual, como se isso que vivemos e pensamos hoje não tivesse vindo de lugar nenhum, mas também não ficar só no mítico, só no passado, presos, por exemplo, ao legado de Freud, lendo ipsis literis hoje, o que ele escreveu 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, né? Isso significa, pensando a história da psicanálise e as teorias, e as linhas, e as abordagens, que cada etapa, cada uma delas corresponde a um modelo, vai dizer o André Green. Tem o modelo freudiano, você tem o modelo dos pós-freudianos da primeira geração, e você vai ter o que o Green vai propor chamar de modelo contemporâneo. E o modelo contemporâneo vai justamente se construir pela relação com os modelos anteriores, né? De modo a tentar dar conta o máximo possível, porque não damos conta de tudo, e essa é uma outra questão importante, bem psicanalítica, não é? De se haver com a falta, com as insuficiências, trabalhar a onipotência, o narcisismo, enfim, mas a busca aqui é um modelo que seja complexo, que seja plural, que seja heterogêneo. Tá? Então, daí, a clínica contemporânea poder se fortalecer, se abre para essa complexidade, se abre para essa heterogeneidade, se abre para essa perspectiva plural, e não por acaso a nossa pós em clínica psicanalítica busca encampar esse tipo de perspectiva, né? Passar pelos autores canônicos, clássicos, Freud, primeira geração de pós-freudianos, autores mais contemporâneos, o André Green entre eles, visando essa heterogeneidade, visando essa complexidade necessária para dar conta dessas modalidades de sofrimento que encontramos nos dias de hoje.
Seguimos no próximo vídeo.